Vamos lá. Vamos em Salmos. Salmos, capítulo 16 e o versículo 11. Perdão, Salmos 16 e o verso 11. Que diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Por esses dias, eu estou fazendo um tipo de jejum. E sabemos que quando fazemos jejum, cancelamos algumas coisas para cumprir aquele certo período de tempo. E o meu é cortar algumas comidas e bebidas. Porém, eu estava no trabalho e chega um momento que temos um momento de intervalo de 10 minutos só. E nesse momento eu vou pra rua, dou uma andada, vou comprar alguma besteira. E durante essa andada, eu encontrei uma torta salgada. Uma linda torta salgada. Nossa, isso quebrou meu coração, porque eu estou de jejum e não podia comer essa torta salgada. Mas a minha mente travou nessa torta e ficou falando para mim: Tiago, come essa torta, porque se você comer essa torta, todo o seu estresse do dia todo vai acabar e vai triplicar a sua alegria. Mas eu não comprei a torta, não comi essa torta, porque eu sabia que eu poderia quebrar esse jejum e já estou fazendo já para um propósito. E depois disso, de noite, eu sonhei com essa bendita torta. Eu sei, isso é engraçado, mas eu parei para pensar. Em um breve momento, eu senti uma expectativa de alegria, aonde eu poderia alcançar essa alegria comendo essa torta, que poderia saciar o meu desejo, que eu estava naquele momento de eu preciso dessa torta, eu preciso saciar esse momento, essa torta. Mas vai chegar um momento que a torta vai acabar e essa alegria iria acabar, porque eu estou em um propósito de fazer um jejum. Isso é muito bom para se pensar, porque a alegria que buscamos são tão pequena, tão frágeis, tão rápida. E parei para pensar: se eu busquei nesse momento uma pequena alegria, nesse pequeno momento, então imagina o que me traz a alegria todos os dias. Vou chamar vocês para pensar isso comigo. O que traz para vocês a alegria todos os dias? Sim, é algo muito bom para se pensar. É algo muito bom para ter em mente o que estamos colocando na frente como o pódio da alegria. Pois a alegria que realmente devemos depositar e sentir é em Deus. Por isso é revelado de todos os processos que Deus ele coloca em nossa frente, em nosso caminho, em nossa vida. E revela isso aqui nesses Salmos, os 16 e o verso 11. Ele revela essa chave para entendermos a plenitude da alegria. E o tema que eu quero abordar com vocês é: para a nossa alegria. Sim, lembra um meme do YouTube? Para a nossa alegria.
Mas é isso mesmo, para a nossa alegria. O primeiro ponto que eu quero destacar é a promessa dos caminhos da vida. O ponto do texto que eu quero apresentar aqui é esse pedacinho aqui, ó, esse primeiro pedaço. Tu me farás ver os caminhos da vida. Deus, Ele guia nossos passos. Também Ele mostra cada caminho a ser trilhado, pois Ele desejou de cada pessoa trilhar um certo caminho quando Ele colocar. E essa essência que você vai descobrindo durante o caminho que Ele coloca em sua frente, começa a revelar quem Deus é em nossa vida e aonde estamos depositando toda a nossa alegria. Deus, Ele já mostrou para mim um caminho quando eu tinha 15 anos de idade, onde Ele me revela que eu seria missionário, ia viajar o mundo pregando o Evangelho. Mas ainda não estou viajando o mundo pregando o Evangelho. Então, para alcançar essa expectativa desse caminho que eu estou trilhando, e cada dia Deus vai me revelando uma alegria que vem dele, eu vou caminhando esse certo caminho que Ele colocou em minha frente, cumprindo essa vocação de missionário em pequenos passos, como evangelizando no meu trabalho, evangelizando na rua, em locais quando eu vou jogar futebol, em locais que me chamam para se divertir, assistir cinemas. No cinema, quando acontecer um certo momento que é falado o nome Jesus, Deus, Bíblia, Igreja, eu consiga entrar e começo a revelar as boas novas, o Evangelho de Cristo, aonde eu encontro a alegria todos os dias. Agora, para pensar, Deus, Ele colocou um caminho, e nesse caminho é como que eu estou revelando às pessoas aonde estou encontrando a minha alegria. Mas para revelar às pessoas aonde eu encontro a minha alegria, eu tenho que fazer uma coisa. O que, Tiago? Simplesmente começar a querer conhecer a Deus. Como assim querer conhecer a Deus? Sim, na sua palavra, orando, jejuando, todo esse processo que a palavra de Deus Ele revela para buscarmos a Ele. Vamos lembrar de uma pessoa na Bíblia, Moisés. Boa, Moisés. O que aconteceu com Moisés? Deus, Ele revelou um caminho para Moisés. Que caminho foi esse? Libertar o povo do Egito. E nesse processo, quando for libertar o povo do Egito, ele bateu de frente com o faraó. E Deus mostrou as suas maravilhas para debater, confrontar faraó e libertar o povo do Egito. E com isso, o povo do Egito começou a trilhar um caminho de alegria com Deus, sendo liberto, pois eles eram escravos lá no Egito. E começou um certo de alegria, caminhando com Deus. E revelou para eles que para um caminho onde Ele vai revelar, lá sim, é a terra prometida. E durante esse processo desse caminho, eles estão no deserto. Mesmo no deserto, com suas dificuldades, Deus Ele mostrou o seu amor, o seu cuidado com eles. Descendo um fogo do céu para aquecer eles durante a noite, e de dia uma coluna aonde cobria eles para não ser queimados do sol. Deu maná do céu. Tudo isso em pequenos detalhes, mostrando fagulhas de alegrias de como conhecer a Deus. Pois cada caminho que Deus Ele coloca em nossa frente, sim, é para revelar quem Ele é e aonde depositar a nossa alegria. Pois, como que eu, que tenho um chamado, um caminho de ser missionário, para revelar às pessoas quem é Deus, se eu não conheço a Ele?
se eu não estou depositando toda a minha alegria de conhecer Ele e esperar que Ele me enche de alegria todo santo dia. Então, se eu falei sobre esse caminho, vocês sabem qual o caminho que Deus trilhou para vocês? Se vocês sabem qual é esse caminho, vocês estão dando passos firmes, entendendo todo o processo e confiando em Deus para que Ele revele toda a sua vontade. Ou está sendo passos de dúvidas que não está alcançando o coração de Deus? A cada revelação que Deus me mostra nesses caminhos depende de cada passo que estamos dando diante desse caminho. Pois caminhar no caminho de Deus é dar passos em direção ao coração do dono do caminho. E são esses passos que vão em direção ao coração de Deus e conhecer Ele verdadeiramente. Pois a cada dia que conhecemos a Deus, é como se fôssemos enchendo todos os dias da alegria dele. A segunda coisa que eu quero destacar é a plenitude de alegria na esperança. A plenitude de alegria na presença de Deus. Esse ponto texto fala que na tua presença há plenitude de alegria. A presença de Deus não é apenas um lugar físico, mas também um lugar espiritual, onde podemos habitar a nossa mente e o nosso coração, sendo confortado por Ele. Não só temos problemas físicos, mas também mentais e espirituais. Tudo isso englobando, mas depositando tudo isso na presença de Deus, aonde tudo que é colocado nos pés do Senhor vai voltar com alegria. Pois é como que estamos se desfazendo de toda dúvida, toda preocupação, todo ódio, toda dor, e colocando aos pés do Senhor. E despojando, tirando tudo isso das nossas costas, Ele derrama em nossa vida a alegria dEle. Pois ainda eu lembro quando, um certo tempo, eu estava frequentemente tendo ataques de ansiedade. É como que o peito ele aperta, é como que ele sangra, ele chora e a garganta fecha, o choro não sai. É como se fosse tudo misturado, a mente fica tudo bagunçada e parece que vai explodir. E você não sabe o que fazer. E nesse momento foi uma madrugada onde eu estava sentindo tudo isso. E eu não sabia mais o que sentir, o que fazer, o que depositar. Todo isso que estava em mim. E eu só lembrei de orar. Derramar isso nos pés do Senhor. E eu comecei a orar em línguas, comecei a orar normal. E durante esse tempo que eu estava derramando tudo isso, tirando toda essa carga de peso que estava sangrando no meu coração, onde eu chorava horrores de agonia e tristeza, do nada começa a ficar tudo leve, tudo calmo, como se tivesse derramado uma cachoeira em minha cabeça, mas ela vindo tão leve, me lavando completamente. É como que saiu até uma respiração de amor fluindo no meu coração, aonde não saía mais choro de tristeza e de agonia, mas já saía choro de alegria e felicidade, pois toda aquela dor que eu estava sentindo, todo aquele aperto que eu estava sentindo se esvaziou. Eu estava sendo cheio da alegria.
de Deus. E essa leveza que Ele derrama em nossas vidas todos os dias, quando depositamos a nossa confiança estando na presença de Deus. É essa presença que nos acalma, é essa presença que nos renova, é essa presença que nos faz ter alegria. Podemos ver na Bíblia Davi, quando ele encontra simplesmente a presença de Deus, que é a arca da aliança. E quando ele encontra, ele começa a dançar de alegria, ele começa a festejar em todo lugar, entrando no reinado dele, e ele festejando tudo aquilo, porque o coração dele estava tão perto de Deus, que essa conexão o dava alegria, e ele espojava, ele transbordava de alegria. Essa alegria que é derramada, que é liberada em nossas vidas quando estamos na presença de Deus, conectados com Ele. Mas também vemos uma alegria do mundo. Mas como assim a alegria do mundo? É uma alegria passageira, vazia, aonde foca festas, que dá aquele up de eu tô alegre, estou alegre, nossa, aqui é muito massa, mas quando acorda no dia seguinte, o que eu fiz? Aquele vazio, aquilo que como se fosse nada, não preencheu nada. É como se fosse só um energético naquele momento, faz aquela agitação e depois parece que tira toda a energia. Ou bens materiais, aonde o ferrugem, as coisas, o tempo destrói os bens, o dinheiro, a fama, os relacionamentos superficiais, tudo isso que abrange simplesmente uma alegria do mundo que é passageira. É como se fosse montando um castelo de cartas. E quando você começa a construir esse castelo de cartas, um vento bate e cai. E você quer construir de novo. E dependendo do vento que vai vir, ele pode cair no começo, no meio, ou quando você completa esse castelo, o vento vai vir e vai derrubar de novo. Porque todos esses momentos de alegria é passageiro, é vão. Mas há uma alegria depositada em um local certo, que é no coração de Deus, aonde é necessário estar, que é a presença de Deus, o Deus Altíssimo que lhe criou. É esse Deus onde Ele é eterno, onde o tempo perde para Ele, porque Ele é infinito. Onde a traça, o ferrugem não toca, porque tudo isso virá pó perto dele. Onde toda a alegria vem dele, e até a tristeza ela salta de alegria perto desse Deus. Pois toda a alegria que é longe de Deus é como um balão. Ele pode ser bonito por fora, mas é vazio por dentro. A terceira que eu quero falar é delícias perpetuamente à direita de Deus. O ponto do texto é aqui: à tua direita há delícias perpetuamente. Isso nos fala sobre as bênçãos de Deus, os prazeres eternos que Ele nos coloca em cima de nós, nos derrama sobre nós. E Ele oferece não apenas felicidades temporárias, mas delícias eternas, amor, paz, alegria sem fim. Tudo isso nele. Mas você pode se perguntar: peraí, Deus Ele mostra tudo isso
A palavra mostra tudo isso, mas eu não estou vendo isso em minha vida. Eu não consigo enxergar isso em minha vida. Então, cadê? Jesus, ele fez uma promessa. Em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Essa vida em abundância se manifesta em bênçãos espirituais, nas relações que temos saudavelmente cultivando em Cristo Jesus. Bênçãos aonde Ele derrama aos poucos em nossas vidas, pois é tudo no processo, em um caminho em direção a Ele. Vamos também lembrar que o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e o versículo 23. E a humanidade errou com Deus, pois todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, que é Romanos 3 e versículo 23. Então, o que isso significa? Temos procurado coisas que nos satisfaz e damos mais valor do que Deus. A nossa mente, ela está programada para se praticamente pular para o pecado, saltar de paraquedas em cima do pecado. Erramos com Deus, a humanidade errou com Deus. Somos merecedores do inferno. Não merecemos nada de Deus. Realmente merecemos nada dele. Porque nós conhecemos a Deus, Ele apresentou para nós. Não quisemos conhecer a Ele. Ele foi crucificado por amor de nós. Mas para que Ele foi crucificado, mesmo não merecendo nada? Porque Jesus estava ligado ao coração de Deus e estava ligado ao Espírito Santo, pois os três é um. E com isso foi necessário um morrer por amor a nós. Foi necessário um morrer para que nós alcançássemos a alegria. Pois para a nossa alegria Ele morreu por nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele morreu para alcançarmos essa alegria. E é essa alegria que não estamos dando valor. Essa alegria que é necessário estar no caminho de Deus, em sua presença, para adquirir tudo isso, mas ficamos desvirtuados, procurando aonde está isso. Deus, Ele mostra toda essa alegria, mas é como que estamos cegos pelas nossas vontades, pelos desejos que ainda queremos, os nossos desejos, os nossos caminhos, a nossa própria presença. Dizemos que somos sábios, mas tolos somos. Mas ainda tem uma boa notícia. Que Deus, Ele sabia de tudo isso. Ele sabe até do hoje e do futuro que ainda vai vir. Por isso que foi necessário Ele entregar o seu Filho por amor de nós, para adquirirmos
a alegria da presença dele. A maior alegria é essa. A maior alegria não é se livrar da morte, não é se livrar do inferno. A maior alegria é estar na presença de Deus eternamente com Ele. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É essa a nossa maior alegria, é estar na presença dele eternamente. E agora, o que devo fazer? Sabe o que? Receber Jesus todos os dias da nossa vida como Senhor e Salvador. Se arrepender dos nossos pecados e pedir perdão todos os dias da nossa vida, e que Ele nos livre da culpa do que fizemos contra Deus, e buscar conhecer a Deus e os seus caminhos, para que o seu coração se alinhe e alcance o coração de Deus e seja um só